Pode ter de volta, então, teste de vestibular número 17 do capítulo 14, UNIT Sergipe, diz o seguinte: seja ABC um triângulo retângulo em A, sobre a hipotenusa considere um ponto D, tal que BD igual a DC e AB igual a AD. Se beta é a medida do ângulo interno de ABD, então a tangente de 2β é igual a. Vou fazer uma construção geométrica aqui primeiro para você estar entendendo o que está acontecendo. A primeira coisa que eu vou fazer é construir a primeira parte do meu triângulo, né? Eu vou chamar esses pontos aqui do ponto A e do ponto B. E aí, como ele mesmo disse, é um triângulo retângulo ABC, então, ou seja, existe um ponto aqui, eu vou chamar aqui futuramente aqui de C, e que ele vai ter uma outra linha, esse ponto D aqui fica na metade entre os segmentos BC, como ele mesmo já diz aqui, e aí esse outro segmento aqui, ele vai ser igual, né, esse segmento AD, ele vai ser igual a esse segmento aqui, a AB. Mas antes de fazer isso daqui, eu vou fazer a construção completa, para que a gente possa achar o nosso ponto D. Então, olha só o que vai ocorrer. Eu tenho o meu ponto D, vou estar pegando aqui o meu compasso. Então, olha só, essa aqui é a minha distância AAB, né? Como você pode perceber aqui, eu vou dar mais um girinho aqui. Então, ou seja, o meu ponto D, ele está na mesma distância do que o meu ponto AB, para ele poder ser igual. Então, ou seja, o meu ponto D, ele está em algum limite dessa linha da minha circunferência. E como é que eu faço para achar esse meu ponto D? Eu vou pegar o mesmo compasso com a mesma distância e vou colocar aqui em B. E vou traçar também a minha linha aqui de compasso. E olha só que coisa interessante. O meu ponto D, ele só pode ficar aqui. Então, vou traçar uma linha aqui, ó. Tá vendo? Então, ou seja, está aqui o meu ponto D. E você pode observar, então, ou seja, o meu AB, ele é igual ao meu AD. Só que olha só que coisa interessante. Essa mesma distância aqui, ó, tá vendo aqui, ó, de BD é a mesma das outras. Então, ou seja, essa distância aqui, ó, AB, ela é igual a AD e ela é igual a BD. Não pode fazer a solução, mas vamos terminar a construção do nosso triângulo. Então, ou seja, o meu ponto C, vou buscar aqui o meu ponto C. O meu ponto C é só colocar o meu compasso ainda aqui no D e terminar de traçar a minha circunferência. Então, vou traçar aqui mais uma linha. E eu acho o meu ponto C, continuando o trajeto daqui, ó, do meu B, passando pelo meu D e atingindo aqui, ó, a interseção das duas. Então, eu sei que aqui, então, seria o meu ponto C, e aqui, então, eu termino a construção do meu triângulo retângulo. Lembrando também que essa distância aqui é igual. Então, ou seja, está aqui a nossa construção, e olha essa coisa nós podemos observar. Aqui nós podemos observar. Esse triângulo aqui em questão, não é um triângulo qualquer. Ó. Os três lados dele são iguais, então ele é um triângulo equilátero. E ele vai dizer para mim que ó, ABD, AB, D é o meu ângulo beta. E, por consequência do meu triângulo ser equilátero, eu sei então que o meu ângulo beta ele é 60 graus. Por quê? Porque o meu triângulo equilátero ele tem duas propriedades importantes. A primeira é que os três lados dele são iguais e a outra também é que ele é equilângulo. Ou seja, ele também tem os três ângulos iguais. E como a soma dos ângulos internos do meu triângulo é 180 graus, e os meus três ângulos são iguais, então, ou seja, o meu beta obrigatoriamente ele é 60 graus. Por quê? 3 vezes 6, 18. Tudo bem? Então, ou seja, nós na verdade estamos procurando a tangente de 2β. E eu sei que a minha tangente, o meu beta, vale 60 graus. Sendo assim, eu procuro então a tangente minha de 120 graus. Fazendo o meu arco notável, eu sei então que a minha tangente de 120 graus é igual a menos a minha tangente de 60 graus. Vamos chamar aqui, então, o nosso ciclo trigonométrico, para a gente poder observar também.
aqui o nosso ângulo notável, ó, tá vendo aqui, ó, 120 graus para 60. Então, seja, eu lembro que a tangente é seno dividido pelo cosseno, ou seja, o meu seno ele é positivo e o meu cosseno ele é negativo. Sendo assim, então eu trato como a tangente negativa. E a tangente de 60 é raiz quadrada de 3, com o sinal negativo, eu repito, então eu encontro menos raiz quadrada de 3. Tudo bem? Até o próximo exercício.